Então, a gente hoje vai falar sobre o nervo trigêmeo, que eu considero como sendo uma das aulas ou a aula mais importante da anatomia topográfica, tá certo? Então, essa é uma aula crucial porque você vai usar ela a vida inteira, tá? Você vai usar ela a vida inteira. Quem quiser praticar odontologia, fazer odontologia de qualidade, tem que dominar muito bem o nervo trigêmeo, tá? Haja vista que esse nervo é um nervo que vai te conferir sensibilidade a todo o teu complexo maxilofacial. Todo o seu complexo maxilofacial será inervado pelo nervo trigêmeo, tá certo? Então, a gente tem que entender esses três ramos com todas as suas nuances, todas as suas ramificações, para que possamos ter êxito. Tendo em vista também que todo procedimento que nós vamos fazer, procedimento invasivo, cirurgia, canal, são passíveis de causar dor no paciente. E a gente vai ter que saber bloquear bem esses ramos nervosos para que possamos ter sucesso na nossa intervenção. Então, a gente viu aula passada que nós temos 12 pares de nervos cranianos e que esses 12 pares têm diferentes contingentes funcionais. A gente tem nervos exclusivamente aferentes ou sensitivos, nós temos nervos exclusivamente motores, tá certo? E temos nervos mistos, ou seja, que tem uma parte motora e uma parte sensitiva, tá? E o trigêmeo é um deles. Nós falamos na aula passada que o nervo trigêmeo é o quinto par de nervo craniano e ele é um nervo misto, ou seja, ele tem uma parte motora e ele tem uma parte sensitiva. Eu diria para vocês que a maior parte do trigêmeo é sensitiva. A maior parte disparada do trigêmeo, eu poderia dizer que 95% do nervo é sensitivo. E apenas 5, 10% do nervo é motor, tá? Então, entendo que esse nervo, ele é um nervo misto, mas que a grande maioria do seu contingente funcional se dá para conferir sensibilidade tátil proprioceptiva para todo o nosso complexo maxilofacial, tá? Então, esse nervo, nós falamos que a origem dele é no tronco encefálico, nós falamos que nessa região do tronco encefálico nós temos 10 dos 12 pares de nervos cranianos, 10 emergem dessa região que eu chamei de tronco encefálico. Eu falei aula passada que o tronco encefálico é formado basicamente por bulbo, ponto e mesencéfalo, e aí eu falei que o nervo trigêmeo se origina nessa região anterolateral do tronco cefálico, tá? Nessa região anterolateral. Ele faz um gânglio, que eu chamo de gânglio de Gasser, ou gânglio trigeminal, e a partir desse gânglio ele se divide em três ramos, um mais superior, que é o oftálmico, um médio, que é o maxilar, e um mais inferior, que é o mandibular, tá? Esses três ramos, nós já falamos isso na aula passada, como nós temos três ramos, a gente vai entender o seguinte, que esses três ramos, eles vão penetrar em três origens aparentes cranianas. Lembram da aula passada, tá certo? Se são três ramos, nós temos três origens aparentes cranianas. A origem aparente craniana, só para lembrar da aula passada, é o local por onde esse nervo vai migrar, vai caminhar. Então, se o nervo tem três ramos, nós vamos ter três origens aparentes cranianas. A do oftálmico será a fissura orbital superior, a do maxilar será o forame redondo e a do mandibular será o forame oval, tá? Então, lembrem que esse gânglio vai repousar no temporal, na porção mais anterior e superior do osso temporal, e vai migrar anterolateralmente através desses três ramos periféricos, tá? Esses três ramos periféricos
terão uma gama gigante de ramificações. E a nossa aula de hoje se presta a entender cada um desses ramos, para onde vai, para que serve, tá certo? Então, por isso que eu falo que essa aula ela é crucial. Por quê? Porque vocês vão ter que entender bem toda essa parte de inervação, para que vocês consigam fazer uma boa intervenção cirúrgica, uma boa anestesia no seu paciente, tá? Então, ó, observem que esse nervo aqui, ó, que a gente está citando, que é o nervo trigêmeo, ele tem esse contingente funcional, tá certo? Esse contingente funcional que vai inervar todos os dentes da maxila e da mandíbula, tá? Todos os seus dentes maxilares e mandibulares vão ser inervados por os ramos do trigêmeo. Então, nessa imagem, você consegue ver bem o gânglio trigeminal, na porção mais superior, o primeiro ramo, que é o oftálmico, o segundo ramo, que é o maxilar, e o terceiro ramo, que é o nervo mandibular, tá? Então, perceba que eles têm caminhos através de forames, de canais, tá certo? E vão se prestar a inervar a região maxilo-mandibular e facial inteira. Daqui a pouco a gente vai entender como cada um ramo desse vai ter o seu contingente. Aqui, a gente viu aula passada que nós temos 12 pares de nervos cranianos e que cada par de nervo craniano tem uma função. Por exemplo, o primeiro par está aqui, ó, o nervo olfatório, o nervo sensitivo, serve para dar sensibilidade à mucosa nasal. Segundo par, nervo óptico. O nervo óptico é o segundo par de nervo craniano e tem a função de conferir a minha sensibilidade visual. Terceiro par, oculomotor. Quarto par, troclear. Sexto par, abducente. E aqui está o quinto par, que é o trigêmeo. É exatamente sobre ele que a gente vai falar. Que é esse trigêmeo, ele vai ter 3 ramos. Então, essa imagem é uma imagem bem bacana. Por quê? Porque ela divide, através de cores, o contingente funcional de cada ramo. Por exemplo, do ápice nasal, pegando porção inferior de órbita até a região de osso parietal, eu tenho o contingente funcional do primeiro ramo, que é o nervo oftálmico. Repetindo, do ápice nasal, pegando região de base de olho, região supraorbital, osso frontal, até o limite mais posterior e superior do osso parietal, esse estaria representando o meu contingente funcional do nervo oftálmico. Nessa porção aqui mais inferior, que vai de base a lá, tá? Base de nariz, lábio superior, pegando parte de região geniana, zigomática, até a região mais anterior de fossa temporal. Esse será o contingente funcional do meu nervo maxilar, E aqui, já migrando para lábio inferior, região de corpo de mandíbula, região massetérica e região posterior de fossa temporal, nós teremos o contingente funcional do nervo mandibular. Então perceba que os nervos, eles vão ter os seus contingentes funcionais bem delimitados. Observem que V1, que é oftálmico, e V2, que é o maxilar, são nervos exclusivamente sensitivos. Tá? E o V3, que é o nervo mandibular, ele é um nervo misto. O mandibular vai ter uma parte que é sensitiva e outra parte que é motora. Já para antecipar para vocês, toda a motricidade dos 4 músculos da mastigação,
que nós falamos durante as aulas, que são masseter, temporal, pterigóide medial e pterigóide lateral. Esses quatro músculos serão todos eles inervados pelos ramos do nervo mandibular. Tá? Então, basicamente, ele tem outros contingentes também motores, como ventre anterior do digástrico, músculo milioide, tem outros músculos, tá? Mas eu estou falando que os quatro músculos da mastigação, todos eles são inervados pelos ramos do nervo mandibular. E observem também que o nervo trigêmeo, ele só tem essa nomenclatura, essa classificação de nervo misto, por conta do nervo mandibular, tá certo? Então o trigêmeo só é misto porque o mandibular tem uma parte dele que é motora, tá? Então, V1 e V2 exclusivamente sensitivos, não tem nenhuma parte motora. V3 é um nervo que é sensitivo e também é motor, tá bom? Então, a classificação do trigêmeo como nervo misto, se dá basicamente pela pequena parte motora que o nervo mandibular possui. E aí, essa parte sensitiva serve para inervar a pele da face, região frontal, dorso frontal, couro cabeludo de região frontal, parietal, a conjuntiva ocular, boca, dentes, nariz, seios paranasais, 2/3 anteriores de língua, toda a região de dura mater craniana, músculos da mastigação, como nós já falamos, a ATM, a articulação temporomandibular, as suas fibras proprioceptivas, então todo o complexo maxilofacial é inervado pelo nervo trigêmeo. Então, a neuralgia, ó, o paciente pode ter neuralgia em um dos três ramos do nervo trigêmeo, tá certo? Ou pode ter em mais de um ramo. Tá? Ele pode ter, por exemplo, neuralgia em V3 e V2, tá certo? É mais raro, mas pode acontecer. O mais comum é a gente encontrar neuralgia em um dos três ramos, ou no V3, ou no V2, ou no V1, tá? É o que é mais comum da gente encontrar. Eu falei para vocês que o nervo trigêmeo, ele tem uma pequena parte motora, por isso que ele é classificado como nervo misto, tá? E eu falei para vocês que ele vai ter a função de inervar os quatro músculos da mastigação, tá? Os quatro músculos da mastigação, todos eles vão ser inervados pelo nervo trigêmeo. Quais são os quatro músculos da mastigação? Já falamos. Masseter, temporal, os dois pterigóides, medial e lateral. Só que, como eu já falei, alguns outros músculos acessórios da mastigação também serão inervados pelo nervo trigêmeo, mais especificamente pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo. Quais são esses músculos? O músculo milioide, o ventre anterior do músculo digástrico, o músculo tensor do véu palatino e o músculo tensor do tímpano. O músculo tensor do tímpano também. A gente vai ter essa essa parte motora de contingente funcional. Com relação a os três ramos, como nós temos três ramos do nervo, oftálmico, V1, maxilar, V2, mandibular, V3, consequentemente, nós teremos três origens aparentes cranianas, tá? Três origens aparentes encefálicas e três cranianas também. Quais são as três origens aparentes cranianas? O nervo oftálmico passará pela fissura orbital superior, o nervo maxilar passará pelo forame redondo e o nervo mandibular passará através do forame oval. Através do forame oval, todos eles na base do crânio, tá? Então, vamos lá falar um pouquinho do nervo oftálmico, tá? A gente vai falar agora no primeiro ramo do trigêmeo, tá? Do primeiro ramo do trigêmeo. Nós falamos que o trigêmeo tem três ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. Eu falei que oftálmico e maxilar são nervos exclusivamente sensitivos, tá certo? E agora nós vamos falar sobre o primeiro ramo do nervo
trigêmeo. Então, eu peço muita atenção de todos vocês a partir de agora, porque essa é uma parte da aula que vai exigir um pouquinho mais concentração de vocês, tá? E aí, quem não entender, eu peça para que eu repita, para que possamos entender esse assunto que é importante, tá? Então, vamos lá. O nervo oftálmico é o primeiro ramo, é o V1, tá certo? É o primeiro ramo do trigêmeo. Ele é o mais superior, como nós já falamos, e o menor dos três. O menor dos três ramos de oftálmico, maxilar e mandibular, o menor deles é o nervo oftálmico. Ele é um nervo exclusivamente sensitivo, como nós já citamos. Ele é um nervo exclusivamente sensitivo. E ele vai ter um trajeto que também nós já citamos. Ó. Aqui nós temos o tronco encefálico, um bulbo, ponto e mesencéfalo. A origem dele é na interseção entre a ponte e o braço da ponte, mais especificamente entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, que é essa região aqui, ó, é como se chama essa região aqui de origem. E depois que ele emerge nessa região, ele forma um gânglio, que nós já citamos, que eu chamo de gânglio de Gasser, ou gânglio trigeminal. E o primeiro ramo vai migrar anterior e superiormente até passar pela fissura orbital superior, tá? Que estaria aqui nessa região, ó, fissura orbital superior. Só que observe o seguinte, esse oftálmico, ele está migrando para anterior, só que antes de passar pela fissura orbital superior, ele emite um ramo, que é esse aqui, ó, que eu vou chamar de ramo meníngeo. Ramo meníngeo, que é isso aqui, ok? Esse ramo meníngeo, ele será emitido antes que o nervo penetre na sua origem aparente craniana, ou seja, antes que ele penetre na fissura orbital superior, tá certo? E esse ramo meníngeo é um ramo sensitivo que tem a função de inervar a nossa dura mater, a nossa cefaleia, a dor de cabeça que a gente sente se dá basicamente pela inervação do nervo trigêmeo através de seus ramos meníngeos. Tudo bem? Ou seja, depois que esse nervo migra anterior e superiormente e passa pela fissura orbital superior, nós vamos ter a divisão em três ramos. Acompanhe. Trigêmeo, divide-se em três, oftálmico, maxilar e mandibular. O oftálmico vai migrar anterior e superiormente. Antes de penetrar na fissura, ele emite um ramo que eu chamo de ramo meníngeo. E depois que passa pela fissura, ele vai dividir-se em três ramos. Frontal, é o que está mais no teto da órbita, na região média do teto da órbita. Um lacrimal, que é o que está mais lateralmente à órbita, e um naso ciliar, que está na porção medial da órbita. Repetindo, após penetrar na fissura orbital superior, o oftálmico divide-se em três. Um que eu chamo de frontal, que é esse aqui, ó, que está localizado no teto da órbita, na porção média do teto da órbita. Um lacrimal, que está localizado na porção mais lateral e anterior da órbita, e um naso ciliar, que é esse aqui de dentro, ó, que está localizado na porção mais medial da órbita. Então, aqui, ó, nessa imagem, nós teríamos o exemplo do nervo nasociliar, que é o mais medial, tá certo? A gente tem a timoidal anterior e posterior, que são ramos do naso ciliar, o gânglio ciliar, que está aqui, ó. A gente vai ter o mais lateral, que eu chamo de lacrimal, e o que estaria aqui em cima, que a gente removeu, que está cortado, seria o frontal, ou seja, o frontal mais central e superior, o mais medial, o naso ciliar, e o mais lateral, o lacrimal. Aqui está o frontal, que tinha sido cortado na outra imagem. Então, repetindo, frontal, lacrimal e aqui o naso ciliar, migrando para essa região medial da órbita. Tá certo?
Então, esses basicamente são os 3 ramos do oftálmico, tá? 3 ramos do oftálmico. Então, já que temos 3 ramos do oftálmico, vamos estudá-los separadamente, cada ramo separadamente. Cada ramo do oftálmico vai ser estudado separadamente a partir de agora, tá certo? Vamos estudá-los separadamente. Então, aqui a gente vai ter esses 3 ramos. Deixa eu só colocar a imagem toda, porque fica melhor para vocês entenderem. Frontal, dos 3 ramos do nasos, do oftálmico, o frontal é o maior dos 3, tá? Nós falamos que o oftálmico divide-se em 3 ramos: frontal, lacrimal e o nasociliar, tá certo? Esses três ramos, o maior deles é o frontal, que é esse aqui, ó, tá? Ele vai passar pela fissura orbital superior, assim como os outros 2 também, tá certo? Vai migrar, ó, paralelo, margeando o músculo reto superior, o oblíquo superior, mas observe que ele não inerva, esse nervo não inerva músculo, tendo em vista que nós falamos que ele é um nervo exclusivamente sensitivo. Ele é um nervo exclusivamente sensitivo, então ele não inerva nenhum músculo, tá certo? Apesar de passar muito próximo deles, tá bom? E observem que depois que penetrou na fissura orbital superior, esse frontal migrou pelo teto da órbita, ó, e quando chegou no teto da órbita, ele se dividiu em 2, ó, um mais medial e um mais lateral. Um ramo mais medial e um ramo mais lateral, tá certo? Esse ramo mais lateral eu vou chamar de supraorbital, o mais lateral. E o mais medial eu vou chamar de supratroclear, só por definição anatômica, tá? Supraorbital, o mais lateral, que é esse aqui, ó, e supratroclear, o mais medial. Supraorbital e supratroclear. Deu para entender isso aí, ó? Frontal divide-se em 2, um mais lateral e um mais medial, que vão passar pela fissura orbital superior, tá certo? E aí, eles vão emergir na região mais anterior da órbita por uma incisura, que eu chamo de incisura supraorbital, tá? E esses nervos, eles vão dividir-se em 2, um mais lateral e um mais medial, que eu vou chamar de supraorbital e supratroclear, tá? Ambos ramos do frontal, que são ramos do oftálmico, que são ramos do trigêmeo. Quando a gente se propõe para cirurgias maiores, ó, isso aqui, para quem não está entendendo, isso aqui é uma região frontal, ó, é um acesso bicoronal, tá? Para cirurgia de trauma, aqui é o osso frontal, para quem não está entendendo, aqui é parte já da sutura frontozigomática, aqui é o osso nasal, aqui é órbita, tá certo? E aqui o couro cabeludo é distendido para baixo, tá certo? Então, observe, aqui nessa região tem uma incisura, dá para ver ou não? Incisura supraorbital, tá certo? O ramo mais lateral, que é esse aqui, ó, chamado de supraorbital, e esse raminho, que é o mais medial, chamado de supratroclear. Dá para ver claramente, sim ou não, agora? Esse é em vivo, tá? O cara com fratura tipo NOI, naso-orbito-etimoidal. Naso-orbito-etimoidal, fratura NOI complexa. Então, falamos do primeiro ramo, tá? Falamos do nervo frontal, que é o primeiro e maior deles, tá certo? É o maior dos 3 ramos. Agora vamos falar dos outros ramos do oftálmico. Que outros ramos nós temos? Nós vamos ter ainda o nervo lacrimal. O nervo lacrimal é o nervo mais medial dos 3. V ou F? Verdadeiro ou falso? É falso. Por quê? O nervo lacrimal, ele é o menor ramo. Lembra que nós falamos que o frontal é o maior ramo, o lacrimal é o menor dos 3, tá certo? Ele está localizado na porção mais lateral da órbita, tá? E tem a função básica de inervar a glândula lacrimal, a conjuntiva, pálpebra, mas observe que, assim como eu falei
para o nervo nasociliar e frontal, que são nervos exclusivamente sensitivos, o lacrimal também, ele passa muito próximo dos músculos reto lateral, tá certo? Região de pálpebra superior, mas ele não dá motricidade, tendo em vista que ele é um músculo somente sensitivo. E nervo sensitivo não confere motricidade a ninguém, tá certo? Só que tem uma particularidade desse nervo, uma particularidade vital agora, tá? Uma particularidade vital desse nervo. Qual é essa particularidade? Observem lá. O lacrimal é esse aqui, ó. Ok? Nós vimos já o frontal, que é esse grandão aqui, ó. Tá certo? O maior. E o lacrimal é esse aqui, ó, que eu estou desenhando para vocês. Observe que ele margeia a porção lateral da órbita para inervar essa glândula lacrimal, Mas se eu falei que esse nervo é exclusivamente sensitivo e ele está inervando essa glândula lacrimal, vocês têm que entender o seguinte, que a inervação dessa glândula é sensitiva, mas ela tem que me conferir uma função secretomotora. O que é isso? Que me induza a produção de lágrimas. Nós produzimos lágrimas fisiologicamente, igual a gente produz saliva. É fisiológica a produção de lágrima. Todos nós aqui estamos agora produzindo lágrimas, tá certo? Apesar de não viver chorando. Ninguém vive chorando aqui. Mas a gente produz lágrima o dia inteiro. E essa produção se dá por impulsos parasimpáticos, tá certo? Por fibras colinérgicas. E tem uma função fisiológica. Se não fosse a lágrima, talvez todos nós não tivéssemos o sentido da visão, tá? Porque a gente teria uma secura ocular, tá certo? Uma maior propensão à infecção e consequente cegueira. E essa produção de lágrima, ela se dá basicamente pela inervação do nervo lacrimal. Só que, como eu falei que esse nervo lacrimal, ele é um nervo exclusivamente sensitivo, ele precisa fazer comunicação, ele precisa fazer anastomose, é assim que a gente chama essa comunicação, com outros nervos. E aqui está essa comunicação, ó. Essa comunicação está bem aqui, ó. Tá certo? Então, nós temos essa comunicação, e essa comunicação se dá com um nervo que é ramo do maxilar. Se você observar para a imagem, eu tenho o gânglio trigeminal, eu tenho o oftalmico, eu tenho o maxilar passando pelo forame redondo aqui, ó, migrando anteriormente. Observa que ele faz o primeiro ramo do maxilar, é um ramo que eu chamo de zigomático, tá certo? Esse ramo zigomático divide em zigomático temporal e zigomático facial. E o ramo do maxilar, o ramo zigomático do maxilar, que vai fazer comunicação com o lacrimal, é o nervo zigomático temporal. É o nervo zigomático temporal, tá certo? Que está aqui, ó, formando essa curvatura, esse nervo para cima aqui, que eu chamo de arco orbito lacrimal. Arco orbito lacrimal, tá? Que vai trazer fibras parasimpáticas desse gânglio aqui, ó, que eu chamo de gânglio pitérigo-palatino, que traz fibras parasimpáticas do nervo facial, que está aqui dentro, ó. Esse gânglio pitérigo-palatino está numa fossa, que nós falamos na aula de osso, que eu chamo de fossa pitérigo-palatina, tá? Esse gânglio pitérigo-palatino traz fibras parasimpáticas do nervo facial, tá? E essas fibras vão migrar superiormente, caminhar junto com o ramo zigomático, passar pelo zigomático temporal, formar o arco orbitolacrimal e trazer essa lágrima até trazer essa fibra parasimpática para que sua glândula lacrimal passe a produzir a lágrima de modo fisiológico. Como essa glândula está localizada na porção mais lateral da órbita, essa lágrima vai migrar medialmente, lubrificando o nosso globo ocular,
até chegar nessa porção medial da órbita, para ser absorvida e armazenada em uma estrutura que eu chamo de saco lacrimal. Se você apertar aqui a porção medial da órbita, você vai ouvir um barulhinho, que é o saco lacrimal, onde está sendo armazenada a sua lágrima. E quem vai drenar esse saco lacrimal é o ducto nasolacrimal, que nós falamos na aula passada, que o ducto nasolacrimal inicia-se na porção medial da órbita e termina no nosso meato inferior da fossa nasal. Vamos para o nosso último ramo dos 3 ramos, que é exatamente o nervo nasociliar. O nervo nasociliar é o nervo mais lateral da órbita, VOF. Observe o seguinte, o nasociliar, tá certo? Vai ter o mesmo caminho dos outros dois, vai passar pela fissura orbital superior, vai margear esses músculos que estão tangenciando o bulbo do olho, tá certo? Vai ter ramo comunicante com o gânglio ciliar, que eu mostrei na aula passada, no slide passado, tá certo? Vai ter relação com o músculo do corpo ciliar, íris, córnea, dilatador da pupila, tá certo? Deixa eu mostrar essa imagem aqui, ó. Esse ramo aqui, ó, que é o mais medial, eu chamo de nasociliar. Então, veja que ele tem comunicação com vários outros ramos na região posterior do globo ocular. Aqui nessa região eu teria o gânglio ciliar, tá certo? O gânglio ciliar, que vai ter a correlação de fazer movimentos de miose, midríase, tá certo? Quando estimulado pelo sistema nervoso autônomo. E na porção medial da órbita, você vai ter esse nasociliar. Perceba que esse nasociliar, ele penetra em 2 foramezinhos aqui. Ele vai margeando perto dos músculos, sem inervar, repito, tá certo? Inervando conjuntiva, de globo ocular. E ele penetra em 2 forames. Um que eu chamo de etimoidal posterior e um que eu chamo de etimoidal anterior, tá certo? Esses 2 forames, vai ficar responsável pela inervação das células aéreas etimoidais e um vai chegar pela fossa nasal até chegar na região de ápice nasal. Se você lembrar lá do começo da aula, eu falei que o oftálmico, que é esse primeiro ramo, vai do ápice nasal até a região de osso parietal. E o nervo que vai inervar essa região de ápice nasal é exatamente o nasociliar, através do seu ramo etimoidal anterior. Tá certo? Que é exatamente isso aqui, ó. Etimoidal posterior fica com células aéreas etimoidais e o etimoidal anterior vai penetrar até sair aqui nessa região de dorso nasal, passar pela fossa nasal e chegar nessa região aqui, dorso e ápice nasal. Então, perceba que o etimoidal posterior vai servir para células aéreas, etimoidais, esfenoidais, tá certo? E que esse etimoidal anterior vai ter a função básica de inervar essa região de ramos nasais internos, nasais externos, tá? Dorso nasal, vou tirar aqui essa aqui para vocês verem melhor, dorso nasal, o etimoidal anterior, quem vai ter essa função básica de caminhar pela fossa nasal até chegar nessa região aqui, ó, de dorso nasal, tá certo? Lembrando que esse aqui, ó, que é o etimoidal posterior, vai ficar restrito à inervação dos seios paranasais, etimoidal e esfenoidal. Aqui está mostrando o etimoidal posterior, etimoidal anterior.